A paz do Senhor, queridos irmãos, que alegria estar aqui com vocês novamente. E olha, hoje essa live, hoje esse bate-papo, hoje esta conversa vai ser muito profunda, tá? O assunto que nós vamos tratar aqui hoje, acerca dos milagres, né, que Deus vem fazendo na vida de muitas pessoas, eu não tenho dúvida que vai mexer com você. Olha, é um prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez. Eu já quero aqui cumprimentar a toda a igreja de Cruzeiro que já está entrando aqui na live. Eu quero já pedir para vocês, não perca tempo. Compartilhe esta live com o maior número de pessoas que você conseguir. Por quê? Porque hoje Deus vai te usar para que você seja um agente de bênção na vida de muitas pessoas. Nós já estamos aqui já com 11 famílias, já estamos aqui com a Ana Maria. Ana Maria é lá do Chile e nos dá presença aqui, e nos dá alegria da sua presença. Muito obrigado, irmã Ana Maria, que Deus te abençoe. Já estamos aqui com a Adriana Simões, lá de São João da Boa Vista. Assim que você for entrando na live, já deixa o seu a paz do Senhor, já deixa o seu ok, já deixa aqui o seu cumprimento, queridos, porque com certeza isso nos motiva a continuar trazendo essas lives, esses alimentos que têm sido aí alimento de bênção para a vida de muitas e muitas pessoas. Já estamos aqui com 15 famílias, vamos aqui esperar o pessoal entrar. Já está aqui a Thaís do Abimael. Thaís, Deus te abençoe. Muito obrigado aqui pela tua presença. E o que você diz aqui é muito verdade. Vai ser bênção esta live de hoje. E eu aproveito, queridos, já para fazer uma pergunta. Você realmente acredita em milagres? Responda para você mesmo. Você realmente acredita em milagres? Eu não estou falando, né, daquele milagre, aquele milagre pequeno. Eu estou falando daquele milagre, daquele milagrão, aqueles milagres do tipo um cego voltar a enxergar, aquele milagre do tipo mudo começar a falar. Eu estou falando daquele milagre do paralítico começar a andar. Sabe por que eu pergunto isso? Tem pessoas que pensam que esses milagres não acontecem mais, que Deus parou de realizar esses milagres, que esses milagres ficou só ao encargo de Jesus. Não, queridos. O Jesus que operava milagres lá, continua operando milagres ainda hoje. E olha, são grandes milagres. E hoje você vai ter aqui um testemunho de grandes milagres. Se você acredita realmente em milagres, escreve aqui nos comentários, escreva assim: eu acredito em milagres. Eu sou um milagre. Queridos, eu creio de verdade que milagres acontecem todos os dias. E eu me alimento desses milagres. Sabe por quê, queridos? A minha força vem do Deus que faz estes milagres. E esta live, queridos, ela nada mais é do que uma oportunidade de nós hoje podermos renovar as nossas esperanças e entender que milagre a gente não explica. Milagre a gente não explica. Milagre a gente vê. Milagre a gente vive, tá? Então a gente quer que você hoje aqui seja um participante desta live. Eu quero, se você já recebeu um grande milagre da parte de Deus, eu queria te pedir com muito carinho que você pudesse aqui hoje comentar o seu milagre. O que foi que Jesus realizou na sua vida? Qual foi o milagre que ele fez na sua vida? Sabe por que eu te peço isso? Porque nós vamos ter aqui muitas famílias participando nesta live. De repente, esse milagre que você viveu, esse milagre que você vivenciou, vai ser hoje um testemunho para renovar as esperanças de muitas e muitas pessoas. Hoje aqui nessa live, sabe por que você precisa compartilhar? Porque aqui nós vamos responder algumas perguntas fantásticas. Por exemplo, o que acontece após a morte? O que muda na vida, né, daquelas pessoas que vivenciam esses grandes milagres? Por que algumas pessoas recebem milagres da parte de Deus e outras não? Então, se você quer essas respostas, fique conosco até o final dessa live. E eu insisto com você, compartilha bastante, compartilha muito, porque assim, queridos, você será um missionário virtual. Que Deus te abençoe. Eu quero já aqui cumprimentar também o Abimael, que está conosco.
Quero cumprimentar a Jailine e o Gustavo, que estão lá em Brasília. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Quero cumprimentar aqui a Deonira, a irmã Edneia aqui de Cruzeiro. Que Deus abençoe vocês de uma maneira rica e poderosa. Queridos, nós vamos ter aqui hoje duas presenças ilustres, dois homens de Deus. E eu quero já chamar aqui para essa tela, para essa conversa, o nosso querido e amado irmão Julinho, pastor Julinho. Paz do Senhor, pastor. Tudo bem com Paz você? Senhor. Paz Senhor, tudo bem, ótimo, meu amigo. Você tudo já ótimo. É uma figura conhecida aqui no Campo de Cruzeiro, você já esteve aqui, fez aqui uma palestra sensacional, extraordinária, o pessoal está pedindo bis. Para quem não conhece ainda o Julinho, eu vou agora passar a oportunidade para ele. Ele vai falar um pouquinho, né, sobre a vida dele, o que ele faz, aonde vive, do que se alimenta. Deus te abençoe, Julinho. A oportunidade é sua, meu amigo. Obrigado. Bom, para esclarecer os irmãos, eu venho falar desse milagre, porque eu fui uma testemunha ocular de todo esse processo. Eu trabalhei no Hospital Samaritano de 1996 a 2006. Eu trabalhei lá no Hospital Samaritano como técnico em enfermagem. E quando todo esse milagre aconteceu, eu já tinha aproximadamente uns 10 anos de experiência na área da saúde. Sempre fui alguém extremamente curioso, alguém extremamente dedicado, né, à questão dos estudos, tanto que hoje eu sou biólogo, eu trabalho na área de cirurgia cardíaca e sou especialista, né, na área de circulação extracorpórea. Então hoje eu pretendo falar para vocês, e posso falar para vocês até com muito maior propriedade, que realmente o que eu vi acontecer ali realmente foi um milagre, e até explicar isso de maneira científica a todos vocês. Eu moro aqui em Campinas, faço parte da igreja sede lá do pastor Paulo Freire. Hoje eu estou de volta à minha casa amada, a Igreja Assembleia de Deus, onde eu nasci e pretendo agora viver até que o Senhor venha nos buscar, porque é uma igreja séria, uma igreja bênção, e eu estava com saudade dos meus irmãos, principalmente desse queridão aí, o Anderson, que levou a minha grande bênção, né, no dia do casamento, né, ele que levou a Kelly para mim. Pessoal, até já. Talvez você esteja aqui se perguntando, né, mas que milagre que é esse que eles estão falando? Quem é esta pessoa? Que tipo de milagre que aconteceu? Para quem ainda não conhece o testemunho de vida do pastor Isaac, eu vou explicar para vocês. O pastor Isaac viveu uma experiência fantástica. Eu só vou resumir para poder trazê-lo e apresentá-lo, mas esse homem experimentou a morte, foi testificada e comprovada a sua morte, mas a vontade de Deus era que ele voltasse. Grandes experiências ele teve da parte de Deus, e hoje nós louvamos ao Senhor por tê-lo aqui para poder nos contar tudo, em detalhes. Lembra que o tema da live era: você realmente acredita em milagres? Conheça em detalhes o que Deus fez na vida de um homem. Então agora nós queremos trazer aqui para essa conversa, para esse bate-papo, o homem que vivenciou tudo isso, pastor Isaac Strobel. Paz do Senhor, pastor! Paz do Senhor, queridos. Julinho, meu abraço, rapaz. Que alegria vê-lo. Anderson, parabéns aí por todo o teu trabalho. E também a minha gratidão por todos os nossos irmãos, amigos que estão aí conosco. Que nós realmente, nesses momentos, possamos, e isso é do meu coração, levar a você o verdadeiro Deus que nós servimos. E também a minha alegria maior ainda é ter uma testemunha, Anderson, como o Julinho, que ele Sim. vai dizer, falar, porque ele é que me recebeu na hora crucial, né? Verdade, pastor. Nós vamos iniciar, então, esse momento. Eu vou fazer aqui uma breve introdução, né, do que a Thaís me contou, e depois eu já quero passar a bola aqui para o pastor Julinho, para ele dar sequência na parte técnica, no momento em que ele te recebeu. Mas para todos os nossos amigos e irmãos que estão aqui nos assistindo, a Thaís, ela me contou em detalhes que um certo dia, logo pela manhã, antes de saírem para o trabalho e para a faculdade, o pastor Isaac começou a passar muito mal, falta de ar, e, se eu não me engano, só estava a Thaís naquele momento para poder socorrer o pastor Isaac. Naquele momento, a Thaís, ela pegou o pastor Isaac e colocou no carro e voou para o hospital samaritano para poder dar ali atendimento e saber o que o pastor Isaac tinha.
E naquele momento, quem estava ali e recebeu e entendeu todo o processo foi o pastor Julinho. Pastor Julinho, o que aconteceu, né, tecnicamente, após o pastor Isaac dar entrada ali no Hospital Samaritano? Bom, a primeiro momento, quando o pastor Isaac chegou, eu conhecia mais assim de vista, eu era um novo convertido, né? Estava começando na minha fé, tinha aproximadamente 2 anos e meio, quase 3. E quando eu vi que a Thaís chegou com o pastor Isaac, logo eu vi que era algo grave, que não estava bem. Ele estava bem assim, torporoso, que a gente chama, né? Estava bastante cansado. E então eu encaminhei ele, fiz toda a triagem, encaminhei ele até para uma sala separada lá no pronto-socorro, onde primeiramente ele foi avaliado, foi pedido um raio-x, ele conseguiu até ir andando para o raio-x, fez o raio-x, voltou desse raio-x e nós instalamos uma medicação nele, que é uma medicação com o intuito de melhorar a respiração, né, que é um soro fisiológico com aminofilina e solucortef, para melhorar essa parte pulmonar dele. Porém, instalamos também um catéter de oxigênio, primeiramente a 2 litros, e uma coisa que me trouxe bastante atenção foi que não melhorava a falta de ar. E o quanto mais eu aumentava o oxigênio, até que eu passei por uma máscara de oxigênio, mais ele piorava. E o médico veio para avaliá-lo, eu chamei um médico para avaliá-lo, e quando o médico avaliou, ele já estava quase entrando em uma parada cardiorrespiratória, e nós então o encaminhamos para a UTI. E quando ele deu entrada na UTI, ele entrou nessa parada cardiorrespiratória, e dali a evolução. Eu me lembro que o técnico de enfermagem que assumiu e o recebeu foi um técnico de enfermagem chamado Marcos. Hoje ele não está mais lá no Hospital Samaritano, e ele, um cara grande, de uma compleição física, ele não conseguia massagear, ao ponto que deve ter até lesado algumas das costelas do pastor Isaac. E tentaram massagear ele, logo já entubaram, os médicos lá da UTI o receberam, e aí então ele entrou num processo, vamos dizer assim, degenerativo, porque teve a falência pulmonar a primeiro momento, onde ele foi entubado, e depois ele teve uma piora muito grande, tanto que eu passei próximo a ele 3 dias no hospital, onde eu fiquei ali dando notícias, pessoas, tudo, mas da parte técnica ele entrou em uma insuficiência respiratória, que evoluiu também logo após para outras insuficiências, né, então pulmonar, renal, hepática, com repercussão hepática também. E naquele mesmo dia, eu já quero adiantar sobre isso, a última palavra que eu ouvi ali, que muito provavelmente ele não sairia dali. O que eu vi do ponto de vista técnico era alguém que estava entrando hoje aí no estado muito avançado, né? Hoje, como está na proximidade aí, né? E a pandemia, mas uma pessoa que está num estado muito avançado do Covid, como por exemplo, porque talvez seria a única coisa que justificasse algo muito grave mesmo da parte respiratória para evoluir tão rápido como evoluiu. E Julinho, só uma pergunta antes de passar para o pastor Isaac. O coma dele foi um coma induzido ou foi um coma natural? Então, na verdade, quando uma pessoa entra, né, ela faz uma parada cardiorrespiratória, nós não temos, ainda mais quando nós tivemos dificuldade nas manobras de ressuscitação, a melhor coisa é entubar esse paciente e fazer relaxante muscular e também colocá-lo sobre esse plano do coma induzido. Então, nós não podíamos avaliar a parte neurológica até então e quais repercussões o pastor Isaac ia ter, porque a dificuldade que nós tivemos no primeiro atendimento foi muito grande. Apesar de ter sido um atendimento muito rápido, muito pronto mesmo, e muito bem assistido, nós, como profissionais, tivemos muita dificuldade em conduzir o caso, inclusive na massagem cardíaca também. Então, por isso ele foi colocado num coma induzido, pensando numa proteção cerebral, já que ele estava hipotérmico, né? Ele entrou com uma temperatura de 34 graus, e isso também foi uma evolução rápida da doença, e uma insuficiência respiratória de etiologia até hoje desconhecida, né? Nós não sabemos a causa dessa insuficiência respiratória que ele fez. Colocamos ele no plano, então, de coma induzido, para que posteriormente administrássemos antibióticos, tudo, e pudéssemos fazer toda a tratativa dele como foi feito.
Mas até ali, Anderson, esse primeiro momento, eu confesso que quando eu saí dali, os médicos já não tinham nenhuma expectativa sobre a vida do pastor Isaac. E isso foi agravando com o passar dos dias, né? Eu me lembro que nós estávamos ali junto com a família. Eu também fui testemunha ali, muito próximo de tudo que aconteceu. Não tanto quanto você, porque estava ali interno no hospital. Eu ficava nos bastidores ali, juntamente com a Thaís. E nós percebimos que com o passar do tempo, ao invés dele ter melhoras, ele tinha cada vez mais pioras. E isso Exato. foi se agravando muito. Queridos, essas 53 famílias que está aqui conosco, eu não tenho dúvida de que Deus fez milagre na vida de vocês. E hoje é dia de nós testemunharmos para o mundo que o Deus de milagre continua vivo e operando milagre na vida de muitas pessoas. Escreva para nós aqui qual foi o teu milagre, o que Deus fez na sua vida, que a ciência não explica. Eu vou ter o maior prazer de ler aqui alguns milagres que Deus realizou, para que hoje a gente possa renovar as esperanças. E para aqueles que ainda estão esperando, né, um milagre, eu não tenho dúvida que após essa live, eles vão sair daqui glorificando ao nome do Senhor Jesus. Pastor Isaac, tudo isso que o pastor Julinho relatou aqui, eu imagino que o senhor não viu nada disso. O senhor já devia estar num outro plano, o senhor devia estar ali, não tendo ideia do que estava acontecendo com o senhor. Eu gostaria que o senhor dissesse agora com detalhes, porque esse é o propósito dessa live. Muitas pessoas conhecem o teu testemunho, conhecem o seu milagre, mas não conhecem muitas das vezes os detalhes deste milagre e das experiências que o senhor teve, né, com Deus após o senhor dar entrada ali no Samaritano. O momento agora é do senhor, pastor. Ocorre o seguinte, evidente que você acertou na mosca, que eu não me lembro desse detalhe que eles estão falando aí, o Julinho, Julinho. Mas eu não me lembro, Julinho, se foi na sexta-feira que eu fui internado ou sábado, mas eu sei, depois a minha esposa contou, que na quinta-feira uma irmã procurava a Regina, minha esposa, desde a terça-feira, porque Deus tinha mandado que ela falasse 2 versículos para a minha esposa, mas também sempre estava lá conosco na escola dominical. E passou para ela Provérbios capítulo 3, versículo 2, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. E mais, Provérbios 9 e 11, porque por mim se multiplicam os teus dias, o ano de vida te acrescentarão. Ela entrou com mais calma, e quero também destacar que o Gustavo, juntamente com mais os seus amigos, colegas, todos eles novos, né? Mas eles se ajoelharam na entrada do hospital, na recepção, e ali começaram a orar também, assim como toda a igreja estava orando. E ela, minha esposa, ficou mais tranquila, mais calma, esperando exatamente que isso se confirmasse. Os médicos encontravam e diziam para ela, olha, você deve estar preparado, porque a qualquer hora nós podemos dar óbito para o seu esposo. Ou seja, havia, como você disse, uma preparação, né? E eu, daquele jeito, sem saber onde estava, para mim, eu tive noção, porque no sábado, realmente, daquela semana, foi um pastor orar lá no hospital, e era mais de 22 horas. E os médicos não queriam deixá-lo entrar por causa do horário, mas ele era de fora. Ele estava como missionário na Argentina ou no Paraguai, salvo engano, muito amigo nosso. Eu sei que acabaram deixando que ele entrasse. E ele foi orar e deixaram que ele entrasse, mas orasse lá nos pés da cama. E foi naquele momento que eu senti descendo pelos meus olhos como fosse uma lágrima, né? E aí, conforme eles, eu comecei a conversar coisas estranhas, e aí houve um espanto para todos. Na realidade,
Isso era sábado, 22h30, mais ou menos. Quando foi no domingo, na hora do almoço, eu estava sentado em uma cadeira tomando banho no chuveiro. Foi assim, algo, né? E para você ter ideia, segunda-feira eu estava indo para o quarto. Eu andava com muita dificuldade, a Regina me assessorava, os enfermeiros, né? Porque, salvo engano, eu acho que eu fiquei 9 dias entubado, ou 9 dias na UTI ali. E, então, nesse estado, quando eu volto na segunda-feira, ninguém falava para mim o que tinha acontecido. Eu pensava o seguinte, eu entrei sábado, ou melhor, perdão, sexta, e estou saindo sábado. Eu tinha ficado apenas, então, somente uma noite lá. E ninguém falava o que acontecia, eu tinha dificuldade de... por exemplo, eu via você, eu conhecia você, mas eu não sabia o seu nome, eu não sabia... eu gostava... quando eu entrei no meu carro, achei meu carro lindo demais, não tinha mudado absolutamente nada. E havia uma expectativa, os médicos disseram à minha esposa, que dificilmente eu voltaria a pregar, e também perderia a visão, porque, salvo engano, e você pode confirmar isto, eu tive parada renal 4 horas. Saiu essa informação para mim, entende? Muita dor no peito, realmente, você disse da minha costela, uma ruptura, tinha muita dor. Então, desse jeito, dessa maneira, é que eu depois fui para casa e eu não sabia fazer faculdade, eu estava no 3º ano de Direito. Depois eu comecei a lembrar que eu fazia faculdade, não sabia faculdade, e aí vai a outra história. Porém, quando... Pastor, depois de posso... Oi. Só vou interromper o senhor um pouquinho. O seu áudio e a conexão, ela está dando umas falhadas, mas só para regularizar, é uma questão de tempo, regulariza rápido. Eu vou pedir para o pastor Julinho, para ele descrever, Isso. Porque o senhor ficou praticamente 9 dias ali internado e entubado. Eu queria que o Julinho ele pudesse detalhar como é que foi piorando o quadro do pastor Isaac. E, se eu não me engano, foi no 4º ou no 5º dia, né, que eles decidiram que já era hora de desligar os aparelhos, que já não tinha mais o que fazer, teve paradas, né, múltiplas dos órgãos. Então, Julinho, se você puder contar com um pouquinho de detalhes técnicos, o que foi acontecendo com o passar dos dias, porque daqui a pouco o pastor aí ele vai entrar na parte espiritual, de todo o propósito de Deus em cima disso. Conta pra gente, pastor Julinho, por favor. Acionando o microfone aqui. Bom, o que aconteceu? Depois dessa entrada do pastor Isaac no hospital e essa entrada na UTI, me chamou bastante curiosidade o caso dele. Eu não sei por quê. Eu não sei por quê, porque eu conhecia mais a Thaís e vi o pastor Isaac de pregar nos cultos na sede, às vezes no culto de doutrina, tudo. Eu não faltava culto, mas algo me chamou a atenção e eu quis ficar muito próximo dele. E eu acompanhei toda a evolução. Logo, a evolução foi muito rápida e nos assustava, porque ele teve uma piora pulmonar muito grave, muito grande, ficou entubado. Depois dessa piora pulmonar, devido à parada cardíaca, ele ficou por um tempo com a pressão baixa e teve que ser assistido com drogas vasoativas, né? Que são drogas que vão melhorar a pressão, estabilizar a funcionalidade do coração e tudo mais. E a partir do 3º e 4º dia, ele teve uma piora muito grande, porque devido à repercussão dessas paradas cardíacas múltiplas que ele teve, ele evoluiu também para uma falência renal. Então, o volume de diurese dele, né, o volume urinário dele, começou a cair com o decorrer dos dias.
e isso acabou tendo um comprometimento muito grande, porque começou a subir ureia, creatinina, então eles já pensavam já em dialisar, em uma série de coisas, e como a piora foi muito rápida, até assistido também por um catéter, né, que a gente põe, chamado Swan-Ganz, que avalia o coração também já estava falhando. Então, eu me lembro muito bem dessa piora dele, que foi no 5º dia aproximadamente dele já na UTI, o médico me chamou, Dr. Antônio Emílio da Rios Rugai, que foi um dos médicos que passou e o acompanhou, e o Dr. Nevair Galani, que inclusive quero fazer um adendo aqui, até hoje ele está no Canadá, e todas as vezes que ele vem ao Brasil, ele pergunta, e o pastor do milagre ainda vive? Todas as vezes que ele me encontra. E às vezes quando eu falo por ele também, por Skype ou Facebook, ele me pergunta sobre isso. Mas eu me lembro que os dois chegaram para mim, e eu fiquei sem palavras quando fui falar lá com a Thaís, com todo mundo, pelo fato do seguinte, ele falou assim, olha, Julinho, tudo que nós tínhamos a fazer pelo seu pastor, nós fizemos. Aqui os recursos humanos se acabaram. Ele está assistido do que tem de melhor da medicina para fazer por ele. Mas ele tem falência renal, ele está entrando em insuficiência hepática, ele tem essa insuficiência respiratória que nós não sabemos a etiologia e o pulmão não melhora. Isso até aproximadamente o 5º dia, Anderson, tá bom? Pontuando esse período mais crítico. E eu me lembro de me chamar na porta e dizer assim, Julinho, o Dr. Antônio Emílio da Rios Rugai disse assim, Julinho, o seu pastor está nas mãos de Deus. Pontuando aqui, né? Eu não cria em milagres. Eu quero colocar aqui, irmão, eu tinha 3 anos já quase de conversão e eu não cria em milagres, não cria mesmo. Porque se você falasse para mim assim, olha, a pessoa morreu e ressuscitou, catalepsia. Se você falasse para mim, alguém saiu de um coma, eu ia tentar avaliar o prontuário dele e achar alguma coisa técnica. Até hoje é assim, irmãos, e me perdoe. Esse é um processo da minha formação científica. Não tem como eu negar. E eu fiquei curioso sobre ele. E mesmo sem fé, eu respondi da seguinte forma para os médicos. Ora, se o meu pastor, então, foi feito todos os recursos que os homens tinham, e ele está na mão de Deus, isso eu pontuo até na página 79 do livro, tá aqui, ó, o livro do pastor Isaac, autografado, e na página 79 eu pontuo sobre isso. Eu me lembro que eu, mesmo sem nenhuma esperança no meu coração, e os médicos já tinham desenganado mesmo, falou que ele iria morrer, que eles estavam pensando em desistir, não tinha mais o que fazer, eles disseram, seu pastor agora está na mão de Deus, só Deus para fazer algo por ele. Aí eu falei, então ele está no melhor lugar, porque segundo Jeremias 18, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz que Jeremias desceu à casa do oleiro e este fazia a sua obra sobre a roda, um vaso na mão do oleiro, e esse vaso se quebrou, só que ele se quebrou na mão do oleiro, e o oleiro tornou a fazer um vaso novo. E eu disse, doutor, assim como Deus fez esse vaso novo que representa Israel, ele pode fazer assim também com o meu pastor. E eu creio que, já que se esgotou os recursos humanos, eu quero ficar aqui. Eu não vou sair daqui porque eu quero ser testemunha ocular de um milagre. Eles até chegaram a rir de mim, dado a gravidade e com toda a sinceridade, irmãos. Eu tenho como testemunha a doutora Dessanca, que é uma especialista hoje da Unicamp. Eu tenho como testemunha o Dr. Nevair Galani, que é um dos maiores e mais brilhantes neurocirurgiões do nosso país, tanto que está em Vancouver, agora está em Quebec, fazendo lá o seu pós-doutorado, desenvolveu teses muito importantes lá. E eu tinha como minha testemunha também, infelizmente hoje eu trago ele de saudosa lembrança, o Dr. Antônio Hermílios da Rios Rugai, que é um dos maiores pneumologistas que a nossa cidade de Campinas já teve. Então, Anderson, era realmente algo a se desenganar. A partir do 5º dia, e era interessante, só um milagre. E era interessante, Julinho, que eu nunca tinha visto, pelo menos eu nunca presenciei. Você me ouve ou não? Tá me ouvindo? Pode falar. Consegue me ouvir? Não estou ouvindo. Não está ouvindo? Vê se o seu fone... O senhor está me ouvindo, pastor Isaac? Positivo. Então deve ser alguma coisa no seu fone. É interessante, Julinho, que eu nunca tinha visto as ruas do Hospital Samaritano tão tomada de gente como nos dias
que o pastor Isaac ficou internado, né? Eu lembro de chegar algumas noites no Hospital Samaritano para acompanhar a Thaís, para acompanhar o Gustavo, a Karina, a irmã Regina, e algumas pessoas nos parar na porta do hospital e perguntar quem era o famoso que estava internado, o que estava acontecendo, se tinha alguém famoso que estava morrendo lá dentro, porque as ruas dos hospitais ficavam tomadas por pessoas orando pela vida do pastor Isaac. E era isso que muitas das vezes a família não entendia. Cada vez mais pessoas orando por ele e cada vez mais o quadro ficando pior. Só que durante todo esse tempo, durante todo esse processo, o pastor Isaac estava vivendo experiências não na terra, mas estava vivendo experiências no céu. Pastor Isaac, conta pra gente agora, com beleza de detalhes, qual foi a experiência que o senhor teve enquanto quebravam a sua costela no hospital, enquanto tentavam te reanimar, enquanto seu coração estava parando, enquanto o rim já não funcionava mais, enquanto a pupila estava dilatando? Qual foi a experiência que Deus deu a você? Acontece o seguinte, amados irmãos, depois de 30 dias eu voltei, já estava bem, já tinha ido à faculdade, estava retomando, estava retomando o meu curso. Eu fui ao Hospital Samaritano. Está me ouvindo? Julinho, você abriu uma outra janela aí, precisa fechar. Posso falar? Peraí, isso, agora pode. Sim. Pode. Pois bem, depois eu voltei, depois da aula, depois de 30 dias, e eu falei, eu vou lá no Hospital Samaritano falar com a doutora Dessanca, porque ninguém me fala o que eu tive, eu ainda sinto... Eu cheirava realmente remédios e não estava andando perfeitamente bem. E eu fui lá, e aí me receberam. Me lembro que quando abriram a porta fui anunciado, né? E eu fui para a UTI lá para falar com a doutora Dessanca, que ela trabalhava só lá na UTI. E aí a porta se abriu e todos eles gritaram, nossa, nosso troféu, nosso troféu. Eu não estou entendendo nada. E a doutora Dessanca pediu para que eu entrasse dentro de uma pequena sala e ela só disse-me o seguinte, pastor Isaac, fala o que o senhor viu depois da morte, porque o senhor morreu. Aí sim, é que eu tive noção do que eu tinha passado e não tinha essa extensão de toda a verdade que estava ocorrendo. E aí vem o que eu chamaria, o que eu aprendi muito, o máximo que eu aprendi foi exatamente daí para frente. Por quê? Aí eu me lembrei que eu vi meu espírito saindo do meu corpo, eu vi meu corpo, a posição do meu corpo na cama, não tive ideia que eu estava morrendo, etc. E eu fui subindo e cheguei num local lindíssimo que me permite, desculpe se eu aqui me sensibilizar emocionalmente, e foi como se eu deitasse numa cama muito linda, numa sala enorme, uma luminosidade que você não imagina. Nós não podemos, não tem como explicar. O branco, esqueça que nós conhecemos branco, não existe nada igual. Uma paz que eu nunca tive. E aí é interessante que entra esse fato, eu conversava com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo me disse assim, vocês excluem, vocês tiram pessoas da comunhão na terra por determinados pecados, mas tem um pecado que vocês nunca corrigiram lá e não entra aqui no céu. Eu fiquei intrigado, eu me lembro, eu pensei, meu Deus, deve ser adultério, deve ser latrocínio que mata para roubar. Eu fiz algumas relações e aí disse que não. E aí eu quis saber, mas então qual é o pecado que não entra aqui no céu, que nós não corrigimos lá na terra? Aí a falta de fé. Vocês não confiam em mim. E aí me veio já na mente, né? Já não estava no estado de corpo deste, ok? Mas a razão, o pensamento, tudo normal. Em outra esfera, não tem como explicar.
me dá vontade de ir hoje para lá. Realmente é fantástico. E vocês não confiam em mim, vocês se preocupam em excesso. Tem a preocupação natural, mas e aí me veio que sem fé é impossível agradar a Deus. E era verdade. Vocês não entregam os seus problemas para mim, vocês ficam desesperados. E aqui não entra sem fé. E me veio aquele versículo de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O primeiro detalhe é a ansiedade, digamos, é uma mente perturbada, problemática. Se nós fôssemos analisar figuramente, é uma mente atormentada, né? Uma mente que causa tensão. Isto é sinal de que nós não acreditamos em Deus, nós não entregamos a Deus. E a ansiedade vem de ânsia. E é fácil nós fazermos uma comparação rápida, né? Quando nós comemos alguma coisa, eu estou falando no sentido material, sente mal, há um enjoo no estômago, né? E às vezes você tem que procurar algum lugar para você poder se livrar daquilo. E aí você se sente até melhor, não é? A ansiedade é a ânsia do espírito. É o espírito que está com ânsia, entende? Então, você tem que... E ele diz assim, lança essa ânsia em mim. Jesus está falando, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ora, se no sentido material eu passei a entender isso, eu normalmente, numa necessidade de urgência, dando tempo de chegar, eu chego ao banheiro para ficar livre daquele enjoo meu, eu fiquei pensando, entra onde? Entra no seu quarto, fecha a porta e lança sobre ele toda a vossa ansiedade. E falando em lançar, a palavra lançando traduz um termo, inclusive grego, que indica um ato único de arremessar algo sobre ou colocar algo em. Esse ato de arremessar ou colocar ocorre sempre visando o quê? Um alvo bem definido. E qual é esse alvo bem definido? Esse alvo bem definido é exatamente... O alvo é Jesus. Olha que profundidade. Então, isso significa que lançar é um ato sempre intencional e que exige algum esforço para que estivermos, para estar lançando sobre esse Jesus, arremessando para longe de nós, para atingir o alvo pretendido. Então, nós ficamos e entramos num momento de, principalmente, Julinho, Anderson e todos que estão nos ouvindo, nesse momento de pandemia. Agora eu vou ficar com coronavírus, agora eu vou ficar não sei o quê. Agora eu estou falando que é verdade, devemos tomar cuidado, devemos sim responder o que pede as nossas autoridades. O vírus é crítico, mas acima do vírus tem Deus. Glória a O Deus. que eu não posso é entrar, me desculpem, eu não posso entrar num momento de até doença mental por causa disso. Ele está dizendo, lança sobre mim essa ansiedade, porque até Filipenses, me lembro 4:6, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, e ainda com ação de graças. Então, queridos, Anderson, tem mais coisas, mas era bom vocês também falarem. Eu só quero... Eu quero, pastor, eu quero entrar em alguns detalhes. Sabe os detalhes humanos de curiosidade que nós temos de pessoas que vivenciam grandes milagres? Eu quero entrar neles. Mas, porém, antes, eu vou colocar aqui na tela, olha que lindo, olha o que Deus faz. A Sirlene Rosa, após sofrer 10 meses sofrendo com dores por ter 2 hérnias de disco na coluna cervical, o médico dizia que era caso cirúrgico. Mas uma noite, com muita dor, ela decidiu clamar incessantemente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Adormeci e acordei pela manhã sem nenhuma dor e nunca mais tomei remédio para esse problema.
Isso já Graças a fazem Deus. 10 anos. Graças Glória a Deus. a Deus. É o Deus de milagre. Aleluia. Nós não Obrigado, irmã sabemos, Silene, pelo seu testemunho. Que Deus te abençoe. inclusive, uma grande serva de Deus, seu esposo, o irmão Luiz, a Sirlene, né? Não é a Sirlene, eu faço confusão, mas é um abraço. Realmente é uma benção, é a Sirlene, né? Pois bem, Sirlene, isso. queridos, então... Pastor, só um minutinho. Só colocar aqui o da Sim. Edna também. A irmã Edna colocou que criança ela foi curada de bronquite asmática. Nunca mais precisou tomar nenhum medicamento. Deus ainda faz milagres. Basta você crer. Pastor, eu tenho aqui algumas perguntas para o senhor. Essa experiência que o senhor teve, né? Ela teve um início. Eu gostaria que o senhor explicasse como tudo começou. Porque assim, o senhor não fechou o olho e já acordou no céu. Como é que foi esse processo? O senhor foi levado, alguém veio te buscar, o senhor voou, flutuou. Como é que foi? Depois que o senhor começou a conversar com esse espírito, né? Vocês falavam com a boca? Como é que foi todo esse processo? Só mentalmente. É tudo pelo espírito, não tem boca, não tem nada falando, é pelo espírito. É como, é interessante, boa pergunta, é como nós falamos hoje com o Espírito Santo. É como o Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo fala, você vê o Espírito Santo? Não vê, mas você conversa com o Espírito Santo. Verdade. E isso só entendemos no mundo espiritual. Isso é fantástico. Então, eu não vi porta abrindo no céu, ninguém me carregou, ninguém me... Não teve um túnel, que o senhor entrou dentro de um túnel, algum túnel assim? Inclusive, a doutora, foi a primeira pergunta que a doutora fez para mim. Você viu algum túnel? Você entrou algum... Eu não entrei dentro de túnel nenhum. E não vi túnel, desculpem. O que eu só vi realmente depois é que eu vi que eu estava saindo do corpo, entende? O espírito, mas você não fica apavorado. Graças a Deus, porque nós estamos indo, nós não estamos morrendo, nós estamos sendo promovidos. E o senhor via o seu corpo? O senhor via o seu corpo? Eu vi de cima, tanto é verdade, duas coisas que eu coloco rapidamente aqui. A primeira é que eu falei para a Thaís, dizendo o seguinte, a minha posição do meu corpo era essa, essa e essa. Ela falou, é verdade. Inclusive, a minha cabeça estava do lado X. Ela falou, é verdade. E aí, no domingo, salvo engano, ela me perguntou aonde que se tinha água dentro da UTI. Eu estava já no domingo, já estava, não diria consciente, mas estava conversando, já era outro caso. Eu disse, olha, se você for por esse corredor, chegar dentro da UTI, virar à direita, lá atrás tem um bebedouro. Olha, tem mesmo. Não tem, Angelim? Tem mesmo. É a nossa Copa. Ela falou assim, ela foi lá, eu nunca tinha ido, eu nunca tinha saído da cama. Foi exatamente nessa posição de cima que eu vi tudo. Porque o senhor já entrou desacordado, né? Mas desacordado e morto, como diz aí o Julinho, ou pelo menos bem a caminho, né? Então, realmente, então você não via, eu não vi nada. Vi anjo, levando anjo, não sei nada disso. Eu tenho outros testemunhos, sim, de pessoas que tiveram outros tipos de experiência. Agora, quero deixar para todos os irmãos que estão me ouvindo, por favor, me permita, irmão Anderson, você que está aí na coordenação, vale a pena servir ao Senhor fielmente. Eu quero entender, pela palavra de Deus, que eu estive debaixo do trono de Deus. Sabe? As almas aguardando realmente a ressurreição, etc., como diz a Bíblia. Isso está tudo lá dentro de escatologia. Escatologia, vamos chamar o pastor Júlio, que ele é mestre nisso também. Então, foi a sensação que eu tive. Não é? Então, eu quero deixar a todos que a religião não salva, mas Jesus salva. E é verdade que nós teremos a vida ou para o bem ou para o mal, ou para o céu ou para o inferno. Não escapa disso. Isso eu estou falando agora com experiência própria. E muito mais, entregando todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. Me lembro até de Mateus capítulo 6, versículo 25 e 26, que nos diz
Por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou não andeis ansiosos quanto à nossa vida, pelo que havemos de comer, pelo que havemos de beber, nem quanto fala o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Então, vamos aprender a entrar dentro do nosso quarto, fechar a nossa porta e conversar com o Papai Celestial, entregar todos os nossos problemas, as nossas ansiedades, você sai diferente. Glória a Deus. Você pode digitar um glória a Deus no comentário? Glória aí? a Deus. Glória a Deus. Entende? Eu fico assim, às vezes pasmo, e até entendo. Pessoas desesperadas, pessoas, eu vou pegar o corona, vou não sei o quê. Ele vai pegar corona, nada. E se pegar, também sai. Se não sair, vai para a eternidade com Cristo. Entrega tudo na mão dele. Até porque, Julinho, vou lembrar de um caso que teve na Itália, né? É real. Chamaram lá um senhor já de idade e disseram, olha, você escapou, deu para nós fizemos tudo e você já está de alta, só que você tem que pagar aí um valor em euro do oxigênio que você tomou tanto de oxigênio. E ele começou a chorar. Aí eles disseram, mas o senhor está chorando porque o senhor não tem dinheiro? O senhor não tem um recurso? Ele falou, não, porque eu estou imaginando agora, com quase 78 anos, 80 anos, quanto que eu teria que pagar para Deus no oxigênio que eu tomei até hoje de graça. Verdade, me entendeu? verdade. Agora nós nos preocupamos com tanta coisa, nós nos preocupamos com o ar que nós respiramos. Até lá em Mateus 6:26, diz, olhai para as aves, né, do céu que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Ora, vamos deixar tudo nas mãos do Senhor nosso Deus. Glória a Deus, Pastor, verdade. Eu vou passar a bola aqui para o Julinho. O Julinho contou mais ou menos até o 5º dia, né? O que aconteceu, mas o senhor ficou ali mais dias. A recuperação do senhor, assim que o senhor voltou, foi rápida demais e espantou todo mundo, inclusive a gente. Em Campinas, eu me lembro que foi noticiado na rádio que o senhor tinha morrido no 8º dia. Isso mobilizou muito. O senhor já era um pastor muito conhecido em Campinas, e isso chegou até nós. Na hora que eu vi isso, eu fui correndo para o hospital. Por quê? Porque o senhor chegou num estado clínico em que nada mais podia ser feito. Eu me lembro do dia em que a médica procurou a Thaís e a irmã Regina, procurou toda a família e disse assim, olha, eu só preciso que vocês autorizem a desligar os equipamentos, porque tudo que nós podíamos fazer por ele já foi feito. Ou seja, o coração não tem mais condições, rim não tem mais condições, pulmão não tem mais condições. Inclusive, aí aconteceu algo muito interessante. A família, com toda a preocupação que já tinha, a família com toda aquela carga que vinha levando, aí de repente veio uma notícia de uma suspeita de AIDS. O senhor lembra disso? Eu soube depois. O coração do senhor, segundo os médicos, e eu estava ali, eu acompanhei isso, tanto o coração como o pulmão estava em estado como se fosse um coração ou pulmão de um aidético. E aí queria que a família, no caso a irmã Regina, fizesse testes, né? Para ver se ela tinha também o vírus do HIV. Imagine a família, Julinho, passando por todo este processo. E ela precisou fazer esse exame. Ela precisou fazer o exame. Eu me lembro. E aí, pastor, os médicos diziam assim, olha, não tem mais o que fazer. Se acaso ele voltar, que a gente não acredita, ele não fala mais. Se ele voltar, ele nunca mais vai andar. Se ele voltar, ele nunca mais vai falar. Ele não vai mais... Ele vai vegetar, ele simplesmente vai vegetar. Então eu queria que agora o Julinho pudesse descrever para a gente um pouquinho com riqueza de detalhe. Julinho, até a volta dele que você acompanhou, como é que foi esse processo, do 5º ao 8º dia? Do 5º ao 8º dia, o que aconteceu, irmão? Esses dias todos, eu creio que o Anderson vai se lembrar, como havia um turbilhão muito grande de pessoas passando notícia. Eu morava só, eu era solteiro, eu estava solteiro, então eu não tinha muita coisa para fazer.
eu fui até em casa, peguei algumas roupas e voltei e fiquei esse período, ao menos os primeiros 5 dias, eu fiquei no hospital, porque eu dava plantão, eu trabalhava ali no meu período e depois eu dormia por lá, porque ficava mais prático para todo mundo que precisasse eu poder dar notícias. E então era muito bom eu estar ali perto, porque eu acompanhei com riqueza de detalhes tudo. E a partir do 8º dia, né, próximo aí já ao 8º dia, quando começa essa melhora, foi algo assim que chamou a atenção de todos, porque de uma forma muito repentina, que nós da medicina também não sabemos explicar, e eu falo isso pautado pelo prontuário, por todo o material de recurso médico que nós tínhamos. O Samaritano aqui em Campinas, principalmente naquela época, era um hospital de alto conceito. Nós tínhamos a melhor unidade coronariana do hospital do interior de São Paulo e uma das melhores UTI do interior de São Paulo. Nós técnicos em enfermagem, passávamos por treinamentos contínuos para poder trabalhar lá. Para ter uma ideia, como técnico de enfermagem, eu tinha que saber ver exame e ler eletro, que eu sei isso até hoje. Então, era algo muito... Nós éramos muito bem treinados. E foi muito espantoso, Anderson, essa volta, porque assustou todo mundo. Porque, de uma forma assim que a gente não sabe explicar, aquele pulmão que nós víamos no raio-x cheio de líquido, de um dia para o outro sumiu. Aquele coração que nós víamos sofrendo, isso até porque, o que acontece? Quando você tem uma toxicidade viral, ou ele é submetido, né, a algum vírus, ele pode fazer o que a gente chama de miocardite. E aquele coração parecia um coração diaidético por conta disso. Porque, ao que consta pela avaliação de Swan-Ganz e tudo, que havia uma miocardite ali presente. E tudo isso foi sumindo. Do nada a urina foi clareando, a parte hepática foi melhorando, e assim como tudo começou, do nada, vamos dizer assim, né? Talvez seja pelo Ebara, né? Que do nada Deus criou todas as coisas, do nada Deus decidiu criar a vida novamente sobre a vida do pastor Isaac. E aqui eu já quero emendar, Anderson, se você assim me permitir, para eu contar o quanto me impactou. Eu falo com muita emoção sobre isso, porque eu sabia do meu chamado pastoral, eu sabia da carreira que eu ia ter que trilhar para Deus já. Mesmo ainda novinho na fé, eu tinha muita certeza da carreira que eu teria que trilhar. E eu acredito que eu levaria um déficit muito grande, eu carregaria uma insuficiência muito grande dentro de mim, sobre olhar as coisas só sobre o ponto de vista técnico e não crer em milagres. Irmãos, eu não cria em milagres. Para vocês terem ideia, às vezes eu estava no culto de quarta, as pessoas iam contar milagre, eu ria, porque eu achava aquilo, mesmo já cristão, tendo sido impactado pelo amor de Jesus, eu ria, porque eu achava aquilo de uma ignorância fora do comum, porque não cabia dentro da minha cabeça. Mas eu vi, eu presenciei um homem morto, como disse a doutora Dessanca, morto naquele leito. E, novamente, eu tinha muita amizade com eles, por isso eram as pessoas mais próximas a mim, que é o Dr. Nevar Galani e o Dr. Antônio Hermílio da Rios, vieram conversar comigo. E ele disse assim para mim, já quando o pastor Isaac melhorou, falou: Julinho, eu não sei o que vocês fizeram lá, mas eu acredito piamente que Deus tinha uma lição para ensinar para a igreja de vocês. Porque eu vi que a igreja de vocês se comoveu toda e se uniu para orar. E Deus, mediante a oração da igreja, moveu e mudou o coração de Deus. E este homem, ele é amigo de Deus, porque ele estava morto e ressuscitou. Julinho, eu só vou fazer um parênteses aqui, okay, só para brilhantar ainda mais a sua fala. Sim. O que esse doutor falou foi uma palavra profética que a irmã Regina recebeu de uma irmã ali no hospital. Ela diz assim, olha, Deus tinha planos de levar o seu marido, mas a oração desta igreja comoveu o coração de Deus. E fique tranquilo, ele vai ficar bem. A experiência vivida ali para mim, hoje falando como e hoje eu tenho muito mais recurso, né? Na época eu era apenas técnico em enfermagem, o meu ponto de vista técnico era muito limitado. Hoje não, hoje eu trabalho na área da saúde, já tem mais de 26 anos, já que eu trabalho na área da saúde,
E eu tenho formação nível superior, né? Eu sou biólogo, especialista, eu sou especialista em simulação realística, então sobre essa parte clínica é a minha especialidade dentro da área que eu trabalho, e tenho total competência para falar que eu realmente vi um milagre. E isso impactou a minha vida, impactou porque a partir dali eu comecei a crer no natural, no plano de Deus. E eu nunca mais esqueci de quando eu fui jantar na casa do pastor Isaac, que ele me ensinou, né? Quando eu fui jantar depois lá como agradecimento, e ele disse assim: Julinho, ter fé é crer no incrível, ver o invisível para obter o impossível. E eu nunca mais esqueci, e eu creio em milagres, porque eu vi um milagre. Como um cientista, eu não vou ficar aqui falando formação, porque vai parecer meio redundante e também até meio pedante de minha parte, colocar os títulos aqui, mas eu falo, irmão, pela questão de dar credibilidade àquilo que eu vi, do ponto de vista técnico. Nós estávamos ali na mão de grandes cientistas, como a doutora Dessanca e outras, que até hoje são pessoas de renome na Unicamp, PUC e os hospitais aqui de Campinas. Pessoas referência. E ela mesma falou, este homem é um milagre. Então, eu quero terminar aqui a minha fala colocando, eu vi um milagre. E impactou demais a minha vida nos primeiros anos da minha formação espiritual, do meu caráter espiritual. E o pastor Isaac participou disso daí. E, graças a Deus, essa amizade perdura até hoje. Pastor Isaac, eu tive o prazer, né, de conhecer o pastor Isaac antes da morte e o pastor Isaac depois da morte. E eu sou uma testemunha de que o pastor Isaac antes da morte ele é completamente diferente do pastor Isaac depois da morte. Eu queria ver se o senhor consegue descrever o que mudou no senhor depois de toda essa experiência. Mudou muito. Eu era um homem, e você me conheceu antes, eu tinha uma caminhonete, a minha caminhonete tinha 3 portas, eu mandei fazer em Curitiba. Tinha carpete, tinha não sei o quê, entende? Eu viajei para Fortaleza com a família, achei bonito lá um bug, comprei o bug, mandei trazer o bug. Eu era crente, eu servia a Deus, etc. Eu só assinava de caneta Montblanc, entende? Eu só comia se fosse Brunella, bolo Brunella. Olha. E salgadinhos tinha que ser Brunella também. Comia lagosta no café da manhã, olha que coisa linda, gente. Entende? Hoje, um arroz com ovo, eu estou feliz demais. Já começa aí. A primeira coisa foi, eu dei 3, eu tinha quase 4, 5 mil reais de caneta no bolso. Eu gostava muito quando você falava assim. Alguém chegava para mim e falava, você tem uma caneta? Só para... Eu tinha uma caneta com pena de ouro, tá? Que veio importada, etc. Hoje eu quero ir para o céu, hoje eu quero ganhar almas. Glória a Deus. Sabe? E eu quero passar isso para todo mundo. A felicidade está em servir o reino de Deus. Eu quero ser servo. Sabe? Eu só penso. Eu penso e eu sou mal entendido e eu até compreendo por ser mal entendido. Eu tenho 1000 projetos, eu tenho projeto para hoje, para amanhã, para daqui a 50 anos, se Deus me der saúde. Só que eu tenho um acordo com ele. Eu vou partir, ele vai me avisar o dia que ele vai me levar. Já acertamos esse detalhe. Entende? Vai ser um dia de muita felicidade para mim, porque eu vou ser promovido. É o Isaac antes e o Isaac depois. Quando eu vejo um projeto como esse que nós tivemos agora, parece tão simples, né? No nosso estúdio, mas eu estou impactado. Por que eu estou impactado? Porque eu estou vendo novos jovens, sabe, ministrando já no estúdio, já estão crescendo. Então, o estúdio ele abriu uma porta enorme para crescimento dos jovens. Também online, nós estamos em outros países. A vida hoje é só essa. Tem a casa, você sabe que nós temos uma casa litorânea. Eu estou a 2 horas de lá. Eu e a Regina passamos 1 ano, 2 anos e não vamos lá.
Não entende? Porque a alegria está aqui, a alegria está na igreja, a alegria está fazendo o trabalho. Precisa descansar, é verdade. Mas Deus nos renova as forças, então amém. Pastor, o senhor uma vez comentou comigo que o seu cardiologista comentou que o seu coração, pós todo esse acontecimento, era como se fosse um coração de criança. O seu Foi. coração, depois do milagre, ele era um coração muito mais novo, muito melhor do que o coração antigo. E o pastor Abimael aqui comentou algo que é verdade. Ele diz assim: Pastor Isaac voltou 320 volts. E para acompanhar, falta fôlego. Talvez seja por causa desse coração novo aí que Deus te deu. E que para a gente falta fôlego para acompanhar mesmo. É verdade. É a vontade de fazer as coisas de Deus, viver o reino de Deus, né? Eu Se queria, tiver pastor, com autorização do senhor, colocar aqui o testemunho do pastor Gesiel, que é vice-presidente aqui do Campo de Cruzeiro. tem um Ele diz que lindo testemunho. com apenas um mês de vida, ele foi acometido por uma terrível enfermidade na pele. As juntas do meu corpo saía água e as roupas grudavam na pele. Desenganado então pela medicina, minha mãe me levou ao pastor na época, pastor Agenor, orando e ungindo, repreendeu aquele mal, e a partir daquele momento as feridas foram secando, e hoje, após 50 anos, estou bem, servindo ao Senhor. Testemunho divulgado na revista Seara da CPAD. Deus abençoe, pastor Gesiel. Muito obrigado pelo seu testemunho. É um outro homem focado também no reino. Pastor Gesiel, não estou dizendo que os demais não são, mas é outro homem que tem o reino no coração, entende? Pastor, eu queria fazer uma pergunta aqui para o senhor, porque é o seguinte: o senhor recebeu da parte de Deus um grande milagre. Eu sei, eu já conversando com o senhor, em muitas das suas falas, eu sinto que o senhor sente saudade de lá de onde o senhor esteve. Sim. Eu sinto que se Deus te chamar a qualquer momento, o senhor não vai ligar de perder o genro. Eu sinto isso. Eu sinto que o senhor não vai ligar de perder os filhos, a esposa, porque o senhor sente saudade de lá. Tá? E o senhor recebeu um grande milagre da parte de Deus. E essa pergunta eu gostaria de fazer, porque eu sei que o senhor tem uma resposta pastoral para isso. Por que, pastor, algumas pessoas recebem grandes milagres da parte de Deus? E outras pessoas, apesar de muitas das vezes orar, buscar, interceder, algumas pessoas simplesmente não recebem o milagre? Eu diria para você o seguinte, Anderson, Julinho e os demais que nos ouvem, às vezes nós fazemos confusão com milagres, sabe? Não é? Nós tivemos uma perda recente, eu lamento até lembrar, até porque os pais, meu filho e a minha outra filha do coração, está nos assistindo. Mas você já imaginou? Eu também queria e sofremos até hoje, porém está bem melhor do que nós. O Miguel, que foi para a eternidade. Tanto que você disse o seguinte: qual é o desejo do meu coração hoje? É estar com o Senhor Deus, é estar na eternidade. Eu tenho orado o seguinte: Deus, a hora que o Senhor me chamar, estou pronto, estou querendo sair dessa terra, porém eu quero estar no centro da tua vontade. Se eu tenho algo ainda para fazer nessa terra, eu estou pronto, só que eu só vou se o Senhor. Então, nós somos, às vezes, me desculpe, até egoístas em algumas decisões que nós tomamos e temos de milagre. Me entende? Porque nós queremos para estar certo, nós temos sentimentos, nós sofremos, é verdade. Mas para a pessoa, o lugar que foi está bem melhor, muito mais seguro. Esses dias eu estive, também desculpe a família de lembrar, no funeral da Leia, né? Você olhava ela lá quando estávamos velando o corpo para sair, etc., ela estava dormindo. Você olhava, é como a Bíblia diz, não morre, está dormindo. Agora, toda a família, e eu também peguei um grande amor por ela, sabe? Um amor cristão, etc. Queríamos que ela ficasse, mas aonde ela está melhor, aqui ou lá? Mas não tem nem o que pensar, me entende? Então, temos que ter algumas análises um pouquinho mais frias e mais
amorosas, eu diria, para entendermos do milagre. Deus quis que eu ficasse. Ele disse, e você ouviu, por causa do clamor da igreja, vou acrescentar alguns anos. O irmão do pastor Israel Marcelino, ele contou, inclusive na live, particularmente antes de nós entrarmos no ar, e que o irmão dele, eu me lembro disso, o irmão dele não tinha condição de viver mais, e Deus disse, eu vou te dar mais 20 anos. Completou 20 anos, ele foi para a eternidade. E foi escoltado por anjos, foi diferente. Ou seja, podemos dizer que para algumas pessoas Deus vai realizar um milagre porque Deus ainda tem projeto para essas pessoas aqui na Terra, e para aqueles Deus também tem projetos lá no céu, portanto leva lá para o lado dele? É lógico, porque a vontade, o que nós precisamos é estar na vontade dele. Estando no centro da vontade dele, ou aqui ou no céu, e você vê as falas, né, do grande irmão nosso, o apóstolo Paulo, né, desejo de ir, desejo de estar lá. Mas ele disse, olha, pode fazer a tua vontade, né? Julinho, meu amigo, Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que ciência e fé pode caminhar junto? Você que é cientista, você que convive do lado da ciência todos os dias, você acredita que ciência e fé caminham junto ou não? São dois caminhos separados. Pelo contrário, a ciência ela vai robustecer a fé. Como biólogo, e eu também sou um autodidata na questão de cosmovisão, que é a questão fé e ciência, quanto à questão de criação, evolução, essas coisas, né? Eu leio muito sobre isso, até sou membro da TDI, que é a Teoria do Design Inteligente, e a gente vê, Anderson, que a fé ela é robustecida pela ciência. Não tem como eu olhar para a particularidade de uma célula, por exemplo, que dentro dela você vai ter aí uma mitocôndria, que é uma usina geradora de energia, e negar a grandeza de Deus. O nosso corpo, a nossa biologia, todo o sistema que nós temos, ele louva a Deus. Ele mostra um ser muito inteligente, que tinha uma vontade criativa total em suas mãos. Negar isso da mais alta desonestidade por parte de um cientista. Quando ele chega em uma linha muito tênue entre fé e ciência, ele tem que admitir, ele vai ter que admitir que existe uma força maior que rege a vida como uma perfeita orquestra e que está tudo em sintonia, em uma sintonia muito fina. Dá para caminhar, sim, com fé e ciência. A única coisa que nós temos que ter para viver essa honestidade é caminhar atrás da verdade. E a verdade, eu quero trazer aqui a palavra do Dr. Rodrigo Silva, que é um historiador, ele diz o seguinte: a verdade, ela não se trata de um instrumento da inteligência humana, porque a verdade ela é uma pessoa, e ela se chama Jesus Cristo. E Aleluia. Desculpa me emocionar, mas é que toda vez que eu falo o nome dele, eu ainda amo Jesus. Eu não digo que sou apaixonado, porque paixão é uma loucura do ponto de vista científico. Eu amo Jesus, com total Aleluia. Consciência e evolução. Jesus é uma pessoa, e quando nós somos sinceros em buscar essa verdade é real, ela está na vida, não há como negar. Aleluia. Não tem como negar. Não há ciência que explica a grandiosidade de Deus, e não há ninguém que tenha, depois desse lindo testemunho do pastor Isaac, do impacto de fé que eu tive na minha vida, e experiências que eu tive de fé depois disso, que eu vivi. Você me conheceu, Anderson, eu não tinha condição de comprar um celular. Aliás, você me deu meu primeiro celular para eu poder ser quem eu sou hoje. E quantas vezes no Ibicamp eu não tinha dinheiro para comer. E olha o que Deus fez na minha vida. Para viver milagres, nós temos que nos dispor
nos dispor, é apenas Deus está procurando vasos que estão dispostos a serem usados. E de que maneira? De qualquer maneira, alguns até na sua morte. A avó da minha esposa morreu e aquela mulher foi usada até o último momento. E depois da morte dela, o meu cunhado voltou para Jesus, a esposa dele se batizou. Assim é um cristão. Ele é como o mourão de uma cerca. O mourão é um toco de árvore morto que é colocado ali, plantado para fazer uma cerca. Mas você pode passar um tempo, você vai lá naquele mourão, tem lá, né, principalmente de quem é de uma região mais interiorana, sabe disso. Vai ter uma florzinha que nasce dele, vai ter uma plantinha que nasce dele. Por quê? O cristão é assim, até na morte gera vida. Porque a morte para nós é vida. É realmente essa Julinho. promoção. É top, meu amigo. Não tem outra palavra, é top. Jesus demais. É top. Não tem pra E olha, eu ninguém. também sou apaixonado por esse Jesus, também. sabe por quê? Também. Porque ele é lindo. Se você, vamos declarar hoje, declara aqui nos Certeza. comentários, declara que Jesus é lindo, declara que ele é maravilhoso, Perfeito. declara que ele é conselheiro, que ele é o Pai da eternidade, Perfeito. que ele é o príncipe da paz, e ele faz milagre. Aleluia. Julinho, antes de voltar aqui para o pastor Isaac, mais uma pergunta para você, meu amigo. Além desse milagre real mesmo que você vivenciou do pastor Isaac, e eu te pergunto isso porque você está diariamente aí com o coração na mão, literalmente. Isso mesmo. A expressão coração na mão é literal. Literal. O pastor Julinho, ele trabalha com uma equipe assim top de cardiologista, viaja o Brasil inteiro, tanto trabalhando quanto palestrando na área dele. E eu queria te perguntar, você já vivenciou outros milagres assim bem de perto? Sim. Você poderia contar um aí pra gente? Sim, claro. Após esse período aí, que foi o meu terceiro ano, logo depois eu ganhei o presente, eu já tinha já uns 2 anos e meio para 3, era um aprendiz. Eu ganhei o grandioso presente e a grande honra de ter o chamado do pastor Eliel Rocha, filho do pastor Dionísio, para trabalhar com discipulado. Que está aqui conosco na live. Já aproveito e mando um abraço para ele. Que bênção. Eliel Rocha, muito obrigado, querido. Deus te abençoe. Esse é homem de Deus. Benção, ele é homem de Deus. Homem de Deus demais. E como eu trabalhava no discipulado, eu me envolvi muito no culto de quarta por conta dos novos convertidos. E eu comecei a ajudar muito o pastor no culto de quarta, e teve uma médica que ela foi levada à igreja, e essa médica, ela tinha apenas parte do útero. Então os médicos disseram assim, é impossível que você gere um filho, é impossível, entre outros problemas que ela tinha. E o pastor orou por ela, eu estava junto com ele, porque na hora que ela foi lá à frente, eu ia à frente ajudar a orar pelas pessoas, ele orou por ela, e essa mulher voltou depois em um outro culto de quarta-feira, e ela não voltou de mãos vazias, mas ela subiu naquele púlpito da sede, numa quarta-feira, com gêmeos no colo. Então, coisa linda. Deus faz. Quando Deus quer, Deus faz. E não há quem negue o poder de Deus. Então, esse milagre me impactou muito também, porque foi de perto ali. E ela trouxe os laudos, ela trouxe tomografia, ela trouxe vários exames que comprovavam tudo isso. Fora ela como médica, né, respaldando tudo isso. E ela trouxe gêmeos para cima do púlpito ali, e o pastor José Antônio apresentou esses meninos no culto ali, né, fez toda uma oração por esse grande milagre que ele estava segurando nas mãos. Então, Deus faz. Deus faz. Amém. Pastor Isaac, nós estamos já com o nosso tempo, chegou ao fim. Eu queria ficar aqui falando de milagre a noite inteira com vocês, porque como é bom, né? Como isso fortalece a nossa fé, como isso nos motiva, como nos inspira ouvir Deus fazendo milagre na vida das pessoas. Mas minha última pergunta, pastor, para o senhor, na verdade não é uma pergunta, é um pedido. Eu gostaria que o senhor aqui agora lançasse uma palavra pastoral sobre todas aquelas pessoas que estão buscando o seu milagre. Aquelas pessoas que, de repente, estão precisando realmente de um milagre
estão quase desistindo, estão quase desanimando. Eu gostaria que o senhor agora lançasse uma palavra. Por que não dizer uma palavra profética para essas pessoas que estão aí aguardando o seu milagre? A primeira coisa, Anderson e amados irmãos, é que Deus, como disse o pastor Julinho, ele tem o controle de todas as coisas. Então, eu não sei, eu não vou aqui pontuar milagres, porque tudo ele faz todas as coisas, em todas as áreas. Se é de saúde, ele faz, se é de emprego, ele faz, se é conjugal, ele faz, se é finanças, ele faz, ele é especialista e faz. O que nós precisamos é crer fielmente nele. Você chegar até alguns momentos e, por exemplo, vou dar um exemplo de um fato real. Alguém, uma menininha, ela nasceu com o pezinho torto. Né? Me veio agora à mente. Então, o pezinho dela era torto, ela andava bem manquejando e não tinha a elasticidade das outras, etc. Mas a família era evangélica e ela começou a orar para o Senhor Deus acertar o pé dela. Só que ela orava assim: Senhor Jesus, eu te dou graça porque meu pezinho está certinho. Mas tirava o pé debaixo da coberta, estava todo... Aí no dia seguinte, Senhor Jesus, eu te dou graça porque meu pezinho está certinho. E tirava o pé de baixo, estava o quê? Certinho. O que vocês acham que aconteceu o dia? Ela, Senhor Jesus, eu te dou graça porque o pezinho está certinho. Levantou o pé. Nossa, que beleza, os pais, está certinho. Então é crer fielmente, mesmo que as provas... O que diz lá que é a fé? Em Hebreus capítulo 11, versículo 1. É a prova das coisas que não se vê. Que não se vê. Mas ela que se espera. Que se espera, ela tinha certeza. Então, eu passo isso aos nossos irmãos. E mais um detalhe: não deixe que o seu milagre, enquanto não chega, você abandona o próprio Senhor Jesus ou descrê do Senhor Jesus. Nós, nossa família, passamos o problema todos e vocês que passaram conosco, mas o Senhor Jesus continua o mesmo para nós. Entendemos, tá certo? E louvamos a Deus por tudo. Então, a minha posição é essa: é não abandonar a fé. Você está focado na fé, orando, esperando no Senhor Deus. Agora, ele faz do jeito que ele quer, a hora que ele quer, na vontade que quer, porque ele é soberano. Amém, pastor. Julinho, eu quero encerrar, meu querido, fazendo a mesma pergunta para você. Você também é pastor, você vive muito de perto, tanto a fé quanto a ciência. E eu acredito que Deus colocou algo aí também no seu coração, uma palavra da parte de Deus para todas essas pessoas que estão aí buscando o seu milagre. O que eu quero deixar como ensinamento para viver milagres é não fazer do milagre o seu Senhor, e sim o Senhor ser o Senhor do seu milagre. Porque muitas vezes nós priorizamos o milagre e esquecemos, tiramos o foco de adorar a Jesus como sendo o centro desse milagre. Então é não perder o centro da vontade de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 35 diz assim: não rejeiteis a vossa confiança, porque ela tem grande recompensa. Porque necessitais de perseverança para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá da fé. Mas se ele recuar, a minha alma nele não tem prazer. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem à perdição, mas sim daqueles que creem para a preservação da alma. Acima de receber o milagre, a melhor coisa é ser amigo de Deus. Se o milagre vier, amém. Isso. Se ele não vier, amém. E que eu sempre digo uma coisa assim, que esse milagre tenha propósito não só da satisfação da minha vida, mas sim quantas pessoas eu vou impactar. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus de toda consolação,
que com a mesma consolação que nos consola, nós consolamos a outro. Ou seja, aquilo que para mim é um milagre, ou uma perda que pode se transformar num milagre, eu vou trabalhar amanhã. Então eu tenho que perguntar qual que é o propósito disso no reino de Deus, para o reino de Deus. E aí Deus vai ter prazer em te usar, porque ele está atrás desses vasos de honra, ao qual ele possa depositar a sua preciosa água, a fim de matar a sede de muita gente que vive aí, em sequidão, num verdadeiro deserto, procurando rios de água viva para que possa matar a sede. Deus abençoe. Amém, Julinho. Muito Anderson, obrigado. Pois não, pastor? se me permite, só eu quero fazer um agradecimento, como eu disse. Sim. Já fiz, mas não assim nessa extensão que nós podemos fazer hoje. Primeiramente, agradecer a Deus. Não sou merecedor do que ele fez comigo, mas sou muito grato. Eu agradeço a Deus quando vou tomar banho pelo sabonete. Eu agradeço a Deus pela toalha. Eu agradeço pela água quente. Eu não mereço nada disso. Eu agradeço pela esposa que tenho, pelo genro que está aí dirigindo toda essa live. Eu agradeço. Você sabe que eu tenho você como filho do coração. Eu queria deixar meu agradecimento nesse período que nós passamos pelo pastor Julinho, sempre muito amigo, sempre muito chegado. Agora, recentemente, eu nem agradeci ele, mas eu tive um probleminha com o pastor Eloy de saúde, acionei, ele já imediatamente foi lá, já me passou todas as orientações técnicas que ele tem. Então, fica aqui minha gratidão. Quero agradecer ao pastor Paulo Alberto Freire Costa, a irmã Leia, também esteve muito presente. A Regina me lembrou tanto quanto ela esteve presente. Irmã Regina, ali de Campinas, toda a igreja de Campinas. Agradecer ao Gustavo, que lá dentro na recepção, ajoelhado, orando. A Thaís, que me levou. A Karina, que deu a maior prestação também de serviço. A Regina, também toda. Então, fica aqui meu agradecimento, destacar as pessoas, a gente acaba incorrendo em erros, né? Mas que Deus abençoe. E agradecer o público, meus irmãos queridos de Cruzeiro. Receberam a gente como nunca foi recebido. Se eu falar para vocês o prato da janta que eles nos ofereceram, a mim e a Regina, não é pela comida, mas pelo carinho. Sou muito bem tratado, graças a Deus. Eu quero deixar aqui um abraço à diretoria, que tem cuidado de nós, o que nós também não merecemos. E estou entregue na mão de Deus. Eu tenho 3 opções. Uma é continuar em Cruzeiro. Outra é assumir talvez um outro campo ainda, mesmo que eu acho difícil, mas para Deus não é nada impossível. E a terceira é voltar para onde eu já tive lá de visita. E ficar lá para todo sempre, amém, que é com o meu Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só um minutinho, pastor, peraí. Peraí. A diretoria do céu estava me falando que deram mais 60 anos para o senhor depois que o senhor voltou. Então ainda vai faltar bastante aqui. Não se preocupa, não. Gente, pastor, eu não tenho dúvida de que o testemunho do Senhor edificou muitas, muitas vidas. Se edificou a minha vida, que já conheci o seu testemunho, que acompanhei tudo de muito perto, imagine para todos aqueles que nos acompanharam, assistiram. Eu não tenho certeza que todas essas famílias, nós chegamos a bater quase 70 famílias nos assistindo, estão hoje muito mais cientes e esperançosos de que Deus continua fazendo milagres. Então, Deus é Deus. Muito obrigado, pastor, por esse tempo que o senhor tem investido nessa live, por o senhor abraçar esse projeto. Julinho, seu testemunho, querido, eu sei que você sabe que você é conhecido como Vin Diesel de Campinas, né? Muito carinhosamente. Verdade. Então, que Deus te abençoe pelo seu testemunho. É um presente poder ser chamado de seu amigo, que você possa continuar nessa força, nessa fé, nessa garra, exercendo o seu pastorado. E, querido, se precisar, conte conosco, estamos sempre à disposição. Obrigado por hoje abençoar o povo de Cruzeiro, o povo de Campinas, o povo de São João da Boa Vista, o povo do Chile, o povo dos Estados Unidos. Você abençoou tanta gente hoje, querido, que você não faz nem ideia. Mas Deus, com certeza, vai te recompensar por tudo isso. Muito obrigado, viu, querido? Eu vou agora despedir do pessoal. Não desconecta ainda não, só vou tirar vocês da tela.
mas daqui a pouquinho eu volto para conversar com vocês, porque agora eu vou despedir desse povo abençoado que nos acompanhou aqui até agora, tá bom? Deus abençoe, até daqui a pouquinho. Queridos e amados irmãos, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, obrigado mais uma vez pela sua participação. Cada testemunho lindo, pastor Gesiel, irmã Sirlene, a irmã Edna, teve aqui também o testemunho que não deu tempo de colocar, infelizmente, por causa do horário, da irmã, e eu, se eu não me engano, é Delmira que testemunhou aqui. Muitos comentários, muita curtida, muito compartilhamento. Muito obrigado, que Deus abençoe. O nosso intuito, a minha oração, antes de iniciar essa live, era, Senhor, que o Senhor possa abençoar o seu povo, abençoe e edifique a nossa fé, para que a gente continue acreditando no nosso milagre. Eu tenho ainda, queridos, milagres que eu estou esperando da parte de Deus. E eu não tenho dúvida de que, da mesma maneira, da mesma forma, você também espera o seu milagre. O que a gente jamais pode esquecer é aquele hino que nós cantamos muitas das vezes, né, na igreja, com o coração sempre aberto, aquele hino de Delino Marçal. Se Deus fizer, ou se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, o milagre aconteceu e nós vamos glorificar a Deus por isso. Mas se a porta fechar, da mesma maneira, nada vai mudar. Nós vamos louvar e glorificar a Deus pela porta que ainda não abriu, porque muitas das vezes a porta demora um pouquinho, mas daqui a pouco lindas e lindas janelas se abrem para a tua vida. Se Deus curar, amém, Ele é Deus. Se Ele levar, amém, Ele continua sendo Deus. Nós não o adoramos por aquilo que Ele faz por nós. Nós o adoramos por aquilo que Ele é. E Ele é maravilhoso. Hoje você declarou aqui, Ele é lindo, Ele é conselheiro, Ele é o Pai da eternidade. E daqui a pouquinho, queridos, tudo isso vai passar. Coronavírus vai passar, doença vai passar, falta de emprego vai passar, hospital vai passar, problema na família vai passar, e nós estaremos com Ele lá no céu, abraçadinhos, juntinhos, louvando e adorando Ele. E agora, sabe, vai ser para sempre. Aleluia. Então eu glorifico a Deus pela tua vida, pela tua família. Eu vou voltar aqui, eu tirei o pastor Isaac da tela, mas olha, eu já estava esquecendo, eu estou tão empolgado, o sangue está tão quente, que a gente não pode encerrar essa live de maneira nenhuma sem uma oração daquele que esteve lá em cima e voltou. Ah, eu preciso dessa oração, irmã. Você precisa dessa oração? Se você precisa dessa oração também, digita aí, eu preciso dessa oração. Eu vou voltar o pastor Isaac aqui. Ô, pastor Isaac. Ô, rapaz, a gente não pode despedir depois de uma live tão abençoada como essa sem uma oração. Eu já vou chamar o Julinho aqui para a tela de novo. Ô, Julinho, a gente não pode ir embora sem essa oração, não pode. Não pode. Pastor, por favor, encerre agora com a cerejinha do bolo desse momento maravilhoso que passamos aqui. Ore por todos nós, ore por essas 70 famílias que nos acompanharam aqui nessa live. Nós queremos agora ser ministrados através da tua oração, pastor. Eterno e bondoso Deus, aleluias. Aleluia. Levamos nossas vozes a Ti agora, Senhor. Sim, Jesus. Obrigado por tudo que nos deste nesta uma hora, Pai. Aleluias. Obrigado por todos os nossos irmãos e irmãs que também compartilharam conosco esse momento, um momento singular, um momento de bênção e a Tua presença através do Teu Espírito Santo, Senhor. Meu Deus, quantos que estão, Senhor, necessitados de Ti nesta hora. Quantos que esperam milagres, Senhor Jesus querido, nas Tuas vidas. Tu podes, Senhor, agora atender a todos que precisam de milagres, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Salvador. Vimos testemunhos maravilhosos, um testemunho vivo de que Tu és, Senhor Jesus, e continua para toda a eternidade. O nosso Deus, Pai. Aleluia. Assista-os com muitas e ricas bênçãos da Tua parte, Senhor, abrindo portas aonde não tem, Senhor Jesus. Ó Deus, fazendo com que a Tua mão possa estar estendida a cada uma família aqui representada no... Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Que Deus vos abençoe a cada um de vocês. Amém. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu não canso de agradecer. E eu agradeço mesmo, porque vocês são bonitos mesmo, vocês são lindos mesmo. E até o Julinho Green é tão bonito, ele é bonito também agora. Todo mundo é bonito agora. Querido, Deus abençoe. E até, olha, não, já agenda aí.
Eu e o pastor Isaac já estamos aí em contato com um dos maiores músicos que a igreja cristã no Brasil já teve. E muito provavelmente Verdade. ele estará conosco aí numa próxima live falando sobre música e linkando a música com o mundo espiritual. Então, olha, você que é músico ou você que gosta de música, quer entender o impacto que a música faz na vida de qualquer pessoa? Então, por favor, acompanhe a live. Muito provavelmente, ainda não vou fechar a data com vocês, mas muito provavelmente vai ser na próxima quarta-feira. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até a nossa próxima live. Tchau, Deus abençoe. Um abraço, Abraço. querido, um abraço. Julinho, um abraço. Um abraço.